A turfa é o acúmulo de material vegetal semidecomposto e preservado em pântanos frios. Frequentemente, restos de animais antigos são encontrados ao explorar as jazidas de turfa, mas em agosto de 1984, trabalhadores encontraram num campo de turfa do noroeste da Inglaterra um corpo, apelidado de o Homem de Lindau. Na realidade, um ano antes, o corpo de uma mulher já havia sido encontrado naquele mesmo lugar, mas o Homem de Lindau estava tão bem preservado que os exames permitiram conferir detalhes sobre seus últimos momentos. O Homem de Lindau tinha por volta de 1,70 m e 20 anos de idade quando morreu e foi lançado no pântano. Ele morreu em algum momento do primeiro século depois de Cristo. Estava nu, exceto por um bracelete de couro de pele de raposa. Tinha unhas limpas, sinal de que era um nobre, pois isso demonstra que ele fez pouco trabalho manual durante sua vida. Tinha barba aparada, cabelo e bigode castanho. Sua última refeição foi pão queimado, o que pode ter sido um prato ritual, e ele sofria de uma infestação de lombrigas. O pólen de visco no estômago indica que ele morreu entre março e abril, de forma muito violenta. O corpo contém um grande corte em formato de V no pescoço, além de um cordão que marca um garrote aplicado para o asfixiar, e ainda uma grande lesão na cabeça, demonstrando que recebeu um forte golpe. É difícil determinar a ordem destas agressões e as motivações delas. Como era jovem, nobre e estava nu, com 3 formas diferentes de causa-mortes, parece ter ido voluntariamente a um ritual que aplicou 3 formas diferentes e letais para acabar com sua vida. Existiu nesta mesma região da Europa um povo que costumava cultuar deuses em conjunto de 3 e costumavam oferecer sacrifícios triplos. O Homem de Lindau viveu em terras celtas durante a Idade do Ferro. Nos episódios anteriores das séries Era do Bronze e Era do Ferro, vocês encontrarão muito da história celta e como os celtas interagiram com gregos e romanos, inclusive um especial do nosso canal sobre a origem dos celtas, que guardam uma distante ancestralidade comum com os romanos e com todos os povos indo-europeus como germânicos e eslavos. Confira aqui no nosso canal. Mas nesta série, neste momento, nos interessa o contato dos celtas com os romanos, que antecedeu o surgimento dos cristãos, cujo fundador, no período retratado por este vídeo sobre os celtas, era apenas um desconhecido rapaz de Nazaré da Galileia. O objetivo do vídeo é conhecer a Europa antes do cristianismo chegar às regiões ocupadas pelos celtas, que iam do leste europeu até as ilhas do Atlântico. Bem-vindos ao canal Observatório 7, onde a história, arqueologia, antropologia, ciência, filosofia e arte dialogam com a teologia cristã. Se gostar, curta e se inscreva acionando o sino de notificações para receber os próximos episódios. Abaixo do título, nossa bibliografia. Lembre que este vídeo está repleto de generalizações e simplificações, utilizando imagens pesquisadas e retiradas de seu contexto original, reinterpretada em nossa narrativa. As centenas de tribos diferentes que compunham os celtas eram chamadas de celtas, queutói, galos, gauleses, inclusive de gálatas. Este último se referindo aos celtas que migraram para a Ásia Menor, dando nome a esta região da atual Turquia, onde muitos se converteram ao cristianismo, e Paulo escreveu a famosa carta aos Gálatas.
Entretanto, as principais tribos celtas viveram na Europa e foram divididas por regiões pelos romanos. Na Gália Cisplatina, ou atual norte da Itália, os Celassos, no Piemonte, Boios, em Bolonha, Ligones, no rio Pó, Senones e outros habitavam aquela região. Na Gália Transalpina, que corresponde aos atuais territórios da Bélgica, França e Suíça, havia dezenas de tribos, entre as principais os Éduos, Aquitanos, Arvenos, Belgas, Boios, Biturundes, Eburões e Helvéticos. Na Península Ibérica estava a mistura de celtas com povos que também colonizaram a Ibéria. Entre os celtíberos encontramos os albiões, brácios de Braga, em Portugal, carpetanos, do centro da Espanha, e os famosos lusitanos de Portugal. Nas ilhas britânicas havia as tribos celtas insulares, descendentes dos celtas da Península Ibérica e dos celtas da Bélgica. Entre as mais renomadas encontramos os trinobantes de Essex, os escotos e pictos da Escócia, os ordovicos do país de Gales e os caledônios. Na Irlanda havia os brigantes e os volúncios. A sociedade celta, como toda a sociedade indo-europeia, era dividida em 3 grupos, sendo eles os reis e chefes militares, a segunda classe, que incluía os intelectuais, onde encontrava-se os druidas, que eram seus sacerdotes, e também os bardos, os poetas e juristas. E, por fim, a terceira classe, onde estavam todos os camponeses e artesãos. Era uma sociedade escravagista muito semelhante à romana neste ponto, onde se adquiria escravos através da guerra ou através da cobrança dos endividados e ainda por escravos nascidos. O comércio de escravos entre celtas e latinos foi uma das primeiras relações entre os gauleses e romanos. Durante a Idade Média, os países que traficaram escravos estão principalmente entre os países com raízes celtas, onde esta prática era comum e parece ter acompanhado a cultura deles, ainda quando se tornaram cristãos. Além dos escravos, o mundo celta comercializava estanho, chumbo, ferro, prata e ouro. Os metalúrgicos celtas ficaram famosos por introduzir o ferro na Europa, criar a cota de malha, dos quais os romanos roubaram muitas ideias e armas, incluindo o capacete, que seria aperfeiçoado, dando origem ao capacete romano. Hoje sabemos que fizeram estradas que conectavam as vilas celtas, sempre muito simples em relação às cidades romanas. Usavam carros de boi e algo como bigas, que, embora desatualizadas, foram muito eficientes para repelir a invasão romana nas ilhas britânicas. Eles se tornaram famosos por sua arte em metais, com broches e com os tórax, que são os colares e braçadeiras, muitas vezes em ouro, usados em especial no pescoço. Algo muito familiar na arte celta são os motivos artísticos entrelaçados, muito vistos na arte insular. Diodoro Siculus os descreve como altos, musculosos, pele branca e cabelo loiro, usando um bigode e o cabelo lavado com cal para clarear ainda mais, penteado como se fosse crinas de cavalo. Os celtas foram famosos por introduzir ao mundo ocidental o uso das calças compridas, acompanhadas de capas de inverno presas com broches, além do uso das roupas de lã. A família celta era patriarcal, mas as mulheres parecem ter tido um papel mais relevante do que na sociedade romana. Encontramos, inclusive, indícios de mulheres combatentes. Como os celtas não deixaram testemunho, dependemos da literatura dos seus vizinhos, que pode não ser de toda precisa sobre eles. Aristóteles disse que eles eram influenciados por suas mulheres e os homens preferiam a sexualidade com outros homens. Diodoro Siculus escreveu algo semelhante sobre os celtas.
Cassius Dio relata o testemunho de uma celta que justificou que eles atendiam às demandas da natureza melhor do que os romanos, pois se associavam livremente com os melhores homens, enquanto as romanas o faziam de maneira secreta, corrupta e vil. Aparentemente, a sociedade celta era vista pelos romanos pagãos como extremamente liberal sexualmente. As famílias se reuniam em clãs e tribos que estavam em constante guerra tribal. O estilo de combate é descrito pelos romanos como de feras selvagens, sem ordem e sem disciplina nenhuma. A arma principal dos celtas era uma espada longa de 2 gumes, além das lanças e escudos mais ovalados. Havia capacetes e cotas de malha, mas Políbio relata que no frenesi louco, alguns celtas se atiravam nus na batalha, tentando demonstrar a total ausência de medo e necessidade de proteção. Diodoro diz que decepavam as cabeças dos inimigos vencidos e prendiam ao pescoço dos seus cavalos, passando óleo na cabeça dos inimigos mais ilustres e guardando em baús como troféus. Por estranho que pareça, a relação entre celtas e romanos tem início em seus ancestrais comuns, os indo-europeus, de onde as primeiras tribos etruscas e latinas se desmembraram. Séculos depois, celtas desceram os Alpes até o que hoje é a Itália e saquearam Roma por volta de 390 a.C., deixando um trauma tão terrível nos latinos que eles decidiram que um dia se vingariam. Mas Roma, ao contrário dos celtas, se uniu, se transformou num império e marchou pela Gália conquistando tudo. Embora desunidos, vez ou outra, famosos líderes celtas se destacaram na luta contra os romanos, entre eles Ambiorix, dos belgas, Viriato, o lusitano, e Vercingetorix, o mais famoso de todos, onde hoje é a França. Houve também a rainha chamada Boudica, da qual falaremos em episódios futuros. Por fim, Roma, ainda pagã, assimilou os celtas continentais, mas embora tenha montado postos na Bretanha, não conseguiu conquistar os celtas das ilhas. Atualmente, considera-se que Bretanha, Cornualha, Irlanda, Ilha de Man, Escócia e Gales são nações celtas restantes que preservaram a cultura celta intocada pelos romanos. Entretanto, embora romanizados, a cultura celta deixou marcas nos povos como os portugueses, espanhóis, franceses, belgas, suíços e alguns lugares da Alemanha e Itália, incluindo diversos países do leste europeu. A identidade celta era partilhada em especial pela religião e pelas línguas celtas. Embora com sotaques e deuses tribais, esta era a única identidade comum destas tribos tão diferentes. No continente havia muitos idiomas celtas, mas estima-se que sua língua sobreviveu até o VI século, apesar da romanização, quando a língua gaulesa, mesclada ao latim romano, ajudou a forjar o latim comum e o francês antigo. As práticas religiosas celtas duraram até mais ou menos 500 anos depois de Cristo. O que quer dizer que sobreviveu à romanização que, como veremos, sincretizou seus deuses aos deuses gauleses. E este politeísmo só parou com o avanço do cristianismo, que converteu romanos em cristãos e depois os próprios celtas em cristãos. Então, do que se tratava a religião original dos celtas? Eles acreditavam nas forças da natureza e no culto dos seus antepassados que adoravam por deuses. Justamente por isso não havia um panteão único e os deuses eram tribais, embora alguns fossem mais conhecidos. Aparentemente, a crença celta tinha vários nomes diferentes e epitetos para os mesmos deuses, e assim, mais de 200 nomes de deuses celtas são conhecidos. Sucelos, que significa
O que bate bem, em referência à sua marreta de cabo longo, era um deus muito difundido entre os povos celtas, considerado um deus agrícola casado com a deusa da prosperidade, Nantusuelta. Diz Pater, o deus do submundo era curiosamente relacionado a Taranis, o deus celta celestial, senhor do raio, da guerra, e que muitas vezes também era uma divindade solar carregando uma roda de carroça, símbolo associado ao disco do sol. Entretanto, Belenus, um deus solar celta, era associado à cura e entendido como Apolo pelos romanos, que era um deus solar cálido, adorado em santuários desde a Inglaterra até a atual Áustria. Os celtas também eram fascinados pelo número 3 e muitas vezes representavam seus deuses e deusas em tríades de irmãos ou irmãs. Mas aparentemente o mais popular destes deuses celtas era Cernunnos, o deus com chifres de veado. Ele aparece sempre cercado de feras como touro selvagem, cervos e serpentes, animais na cultura europeia associados à fertilidade. Os celtas viviam numa Europa selvagem com grandes mamíferos e que há pouco tempo o leão europeu estava desaparecido. A caça do veado e de outros animais de grande porte sempre foi associado naquelas culturas a atividades dos nobres, e este animal, cervo, como ancestral místico ou simbólico de muitas casas reais. Fontes clássicas parecem indicar que os celtas não tinham tanto costume quanto aos seus deuses de representá-los com imagens, mas o contato com os gregos e romanos os encorajou a esta prática. A religião celta também era muito praticada nos bosques e dispensava templos, embora debaixo destas árvores sagradas se fizessem altares para as oferendas. Sabemos realmente muito pouco da religião pura dos celtas. As fontes para isso são Júlio César, em sua obra de Belo Gálico, Posidônio, escritor grego do segundo século a.C., Diodoro de Sicília, Estrabão e Lucano. Segundo César, os druidas presidiam todas as práticas religiosas, falando em nome dos deuses, de forma que também exerciam um papel de juízes, excluindo dos sacrifícios todos os que não se submetiam às leis deles, o que era igual a estar morto socialmente. O conselho dos druidas tinha um chefe supremo que era substituído apenas quando o chefe morria, por candidatos mais proeminentes ou em uma disputa, inclusive pelas armas. Os druidas, por outro lado, eram dispensados do serviço militar e dos impostos. Embora eles tivessem alguns glifos e sinais místicos, os druidas gastavam até 20 anos memorizando versos que continham sua doutrina passada por tradição oral. Sua crença proibia escrever estes versos para que os não iniciados não descobrissem o seu conteúdo, enquanto para as contas e negócios, os celtas utilizavam o grego como escrita internacional. O ensino básico dos druidas, segundo Júlio César e outros autores clássicos, era de que a alma não morre, vive um tempo em outro mundo e retorna um dia a outros corpos. E tal crença era usada para estimular a coragem em batalha. Estas ideias estão presentes na literatura irlandesa. De fato, os romanos e gregos explicavam a crença dos druidas de acordo com a linguagem da doutrina órfico-pitagórica, mas sabemos que basicamente acreditavam na reencarnação, o que os conecta a crenças muito antigas partilhadas por ancestrais comuns dos indo-europeus que também encontramos entre os brahmanes da Índia. Além disso, os druidas ensinavam aos mais jovens o movimento dos astros, grandeza da terra e o poder dos deuses. Os druidas eram o equivalente dos filósofos no mundo celta e, é claro, inseparáveis do misticismo. Sabemos que mantinham ciclos de calendários solares de 19 anos e de lunares de 235 meses.
Um erro comum é associar os druidas aos círculos de pedra como o Stonehenge, mas os chamados megalitos, encontrados em toda a Europa, já estavam por lá muito antes dos druidas e celtas chegarem. O cristianismo tem sido apontado como o repressor das antigas religiões europeias, mas nem existia nesta época, e os imperadores romanos, ainda pagãos, reprimiram os druidas na esperança de quebrar o nacionalismo gaulês. A prática do druidismo parecia nojenta aos olhos dos romanos pagãos num tempo que Jesus era apenas um garoto em Nazaré. Na Irlanda, entretanto, os druidas sobreviveram com sua cultura até a Idade Média, e aos poucos alguns deles foram construindo laços com o cristianismo que chegou séculos depois dos romanos. Uma lenda que retrata um mundo interessante onde a fé cristã estava se encontrando com a antiga religião pagã. É aqui que vamos encontrar o que mais tarde o cristianismo tanto temeu e chamou de bruxaria. De fato, temiam porque bruxas e bruxos, independente da bruxaria funcionar ou não, existiam. Os druidas consultavam os espíritos da natureza e dos mortos, algo proibido do ponto de vista bíblico, e é só percebendo como eles faziam isso que entenderemos por que os cristãos tinham tantas ressalvas a estas práticas quando as duas religiões se encontraram séculos mais tarde do que o período retratado nesse vídeo. É claro que não vamos discutir aqui se as bruxas caçadas pelo cristianismo ao longo de toda a história eram de fato bruxas, e sabemos que muitas vezes não eram. Conhecemos os crimes cometidos na suposta caça às bruxas. Entretanto, essa é uma discussão para séries futuras que abordaremos aqui no canal sobre o cristianismo na Idade Média. Aqui agora vamos descobrir quais práticas formaram o imaginário cristão do que era a bruxaria. Na verdade, antes que cristãos existissem, foi Roma pagã quem primeiro se escandalizou com a bruxaria celta e transmitiu esta memória aos romanos que se tornaram cristãos. Os relatos a seguir vêm dos gregos e romanos pagãos, quando nem existia o cristianismo, e descrevem a religião druídica como barbárie, pois realizava sacrifícios humanos para entrar em acordo com seus deuses. Cícero, Suetônio, Lucano, Tácito e Plínio o Velho mencionam o sacrifício humano praticado pelos celtas, mas César e Estrabão mencionam a horrenda prática do homem de vime, uma forma humanoide construída com gravetos de vime, na qual se amarravam homens vivos a ela e eram incendiados. Algumas comunidades europeias ainda guardam a tradição de queimar espantalhos como estes, e a prática de queimar figuras malignas se espalhou inclusive dentro dos que se tornaram cristãos. Na Bíblia, não encontramos a prática de queimar pessoas sentenciadas. Entretanto, de forma estranha, o cristianismo medieval queimou bruxas e hereges. De onde aprenderam esta prática? Das próprias bruxas, ou, na verdade, da própria religião pagã que queimava pessoas. Estes medievais eram cristãos sem instrução, convertidos do paganismo, e dentro do cristianismo agiam de acordo com a cultura que conheciam. A prática virou um costume que durou séculos, inclusive licenciada pela Igreja afastada das Escrituras. Voltando aos celtas do primeiro século, deuses diferentes recebiam sacrifícios humanos com procedimentos diferentes que iam desde imolados a Taranis, o deus da tempestade, afogados a Teutates, ou enforcados e destroçados em honra a Esos. Era uma religião sanguinária. Um dos ritos era usado para adivinhar o futuro, na qual os druidas golpeavam a vítima com uma espada e, de maneira como ela ia caindo em agonia, se interpretava o destino com base em seus movimentos. César também diz que os doentes e feridos recorriam aos deuses levando ofertas humanas aos druidas. Não há motivo para duvidar do relato de César,
já que outros autores gregos descrevem o mesmo, e pelo fato de que estas práticas cruentas se registraram entre os povos da Europa desta época como os germânicos, nórdicos e guetas. Embora a cremação fosse comum entre estes povos, eles remontam aos seus ancestrais que vieram das margens do Mar Negro e faziam enterros em colinas artificiais, onde enterravam os mortos com seus pertences como armas, joias e até com suas carroças. Como na lenda do rei Arthur, a Dama do Lago recebe a espada mágica, celtas também faziam ofertas a rios e lagos onde jogavam armas e oferendas. O rio Tâmisa, ao sul da Inglaterra, revelou muitas dessas ofertas, como o escudo de Battersea, o escudo de Vandersfort e o capacete de Waterloo, que são obras caríssimas, feitas para rituais e não propriamente para a batalha. Outras vezes usavam poços rituais que consideravam como um portal de comunicação com o submundo. Em tais poços eram colocados ouro, prata e armas, muitas vezes em caldeirões ricamente decorados. Estes caldeirões criaram a imagem folclórica do caldeirão da bruxaria. Não menos importante para eles era o culto do crânio. O crânio era considerado a sede do espírito, do poder, da origem divina e, por isso, outros aspectos assustadores da religião celta que tanto impressionou os romanos e criou nos futuros cristãos o medo pelos bruxos. É que celtas eram implacáveis caçadores de cabeça, como já mencionado. Mas os romanos interpretaram a religião celta de acordo com a sua. Assim, César disse que o deus celta mais popular era Mercúrio, que ele deve ter associado a personagens semelhantes a Odin, dos deuses da guerra dos germânicos, da magia e da comunicação. A troca foi mútua e os romanos também assimilaram algumas divindades como Epona, uma deusa dos cavalos. A romanização também atingiu a religião celta, promovendo a inclusão do culto do imperador romano, de cultos de mistérios como o de Cibele, trazido da Ásia, de Ísis, trazido do Egito, de Mitra, trazido do Oriente, e também de Orfeu, além de reler a religião celta sob a ótica da interpretação dos deuses romanos, onde Marte, Minerva e Júpiter ganharam equivalentes daquela nação. Paris é um grande exemplo do processo de romanização dos celtas. A cidade, habitada desde o Neolítico nas margens do rio Sena, era conhecida como Lutélia e depois passou a ser o lar da tribo celta dos Parisii, de onde vem o nome moderno para Paris. Uma vez conquistados, na época em que Jesus era um jovem menino, a cidade estava sendo reconstruída como uma cidade romana. Ali foi erguida uma coluna com divindades na camada superior, Cernurus, Smertrius, um deus gaulês da guerra, equiparado a Marte ou Hércules, brandindo uma clava contra uma cobra, e para Castor e Pólux, os gêmeos do mito grego, reinterpretados na religião romana como deuses cavaleiros da guerra. O segundo nível da coluna representa Júpiter com a lança em forma de raio, Esus com um machado ao lado de um salgueiro, o deus Tarvus como um touro e Vulcano em pé com uma pinça e um martelo para sua forja. No terceiro nível tem uma dedicação a Júpiter, onde aparecem outros deuses e deusas romanos e celtas. Colunas assim também foram erigidas na divisa com os povos germânicos, onde um Júpiter a cavalo triunfa no topo sobre os gigantes. Com a chegada da civilização romana entre os celtas, os sacrifícios humanos foram interrompidos, pelo menos de forma licenciada pelos novos governantes, mas o mundo de bruxos, caldeirões e rituais bizarros continuou na memória europeia até se encontrar séculos depois com uma nova religião que substituiria progressivamente os velhos deuses. Em alguns lugares, inclusive no norte das Ilhas Britânicas, celtas se converteram em cristãos muito devotos, que inclusive permaneceram por séculos independentes do cristianismo de Roma.
Mas isso é assunto para séries além da época do século de Cristo que este episódio está retratando. Entretanto, o mundo moderno tem visto uma certa simpatia com a velha religião celta. Será que se lembram do homem de Lindau jogado no pântano após um sacrifício triplo? Quando a cultura popular transforma as bruxas em personagens boazinhas ou injustiçadas, ou em vítimas perseguidas pela intolerância religiosa, será que a história foi reescrita e os caçadores de cabeça da velha Europa nos parecem agora amigáveis?